Fala galera, aqui é Carla Bernardo e eu criei esse canal para mostrar para você que 15 minutos de leitura bíblica diária e uma xícara de chá podem transformar a sua vida. Vem comigo? Livro de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, a tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito, E maiúsculo, então pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha isso aqui, o Espírito conduziu Jesus para ser tentado. Então a gente vê aqui que no caso de Jesus, até mesmo a tentação pela qual ele passou estava dentro do plano de Deus, estava dentro do propósito. Lembre-se, ser tentado não significa cair em pecado. Você pode ser tentado e resistir, e vencer, tá? A tentação não é o pecado é sucumbir à tentação. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu estou lendo aquele livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Tem um vídeo aqui que eu indico esse livro, tá? E o que ele explica lá, que fez todo sentido para mim. Sempre que o jejum incluía líquidos, é citado na Bíblia. Então, por exemplo, quando Esther convoca o jejum de 3 dias, ela fala, não comam e nem bebam. E tem outros jejuns que são citados. Aqui ele fala de fome. Então, certamente Jesus bebeu água, mesmo porque não tem na Bíblia jejum de mais de 3 dias sem água. É muito prejudicial para a saúde. Então, aqui a gente vê e entende que Jesus fez jejum de alimento, mas ele bebeu líquidos, tá? É importante a gente ter essa consciência, até para, se você quiser fazer um jejum aí de 40 dias, para você entender como é que Jesus fez. Essa fome que ele diz aqui, não é a fome que a gente sente do estômago roncar, né? Vamos pensar, hoje a gente come muito produto ultraprocessado, quase todos estamos acima do peso, né? Ou temos uma sobrinha de gordura. Jesus certamente era um homem magro, porque naquela época a comida toda era natural, fazia-se tudo a pé, né? As distâncias era tudo feito a pé, então eram pessoas que comiam comida saudável e andavam muito, faziam atividades físicas, né? Então, certamente Jesus era magro. Então, essa fome aqui, provavelmente depois de 40 dias, ele está se referindo já à inanição. Jesus já chegou no limite ali da saúde dele, tá? Provavelmente é disso, porque fome, com certeza, ele sentiu antes de 40 dias, né? No primeiro dia você já tá sentindo fome. O negócio aqui dos 40 dias é isso, ele já estava em inanição. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse... Gente, Satanás é ousado. Ele vai até Jesus. Agora eu te pergunto, se ele faz isso com Jesus, imagina o que ele não faz com a gente. Por isso que crente tem que estar ligado, crente tem que estar esperto. Olha o que o diabo fala para ele. Se tu és o filho de Deus, F maiúsculo, né? Então se você é o Messias, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Jesus sempre vai responder com as escrituras. Por que a gente precisa ler a Bíblia todos os dias? Para conseguir resistir a Satanás. Se você não sabe o que está na Bíblia, você não consegue resistir às tentações. De novo, eu sempre falo isso aqui. A nossa fé é racional. O brasileiro é muito emocionado. A gente tem mania de querer sentir as coisas. Pode ver que muito crente se guia nisso. Eu senti de falar, eu senti de não sei o quê. Tá, Deus se move, tá? Deus se move e toca as nossas emoções. Porém, Deus não deixou um livro desse tamanho aqui, faço questão de mostrar, ó, desse tamanho aqui pra gente ler, pra gente ser guiado por emoções.
Então, a gente vai ver que Jesus aqui, por mais faminto que ele estivesse, a conduta dele é racional, é no que está escrito. Por isso você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você não vai resistir ao diabo através das suas emoções. Entenda isso. Você não vai ter força para resistir ao diabo apenas pela emoção. Você precisa conhecer o que está escrito, porque Satanás é especialista em distorcer o que está na Bíblia. A gente vai ver aqui para frente um exemplo perfeito disso. Vamos lá. Respondeu Jesus, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse texto que ele cita está em Deuteronômio 8:3, tá? Se depois você quiser, eu indico que você vá lá, leia o capítulo todo de Deuteronômio 8 para você entender o contexto. Porque é isso que Satanás faz. Ele pega um trecho, tira de contexto e coloca a nossa fé à prova, tá? Então, leia lá o contexto em que Deus disse isso. Então, o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo era a parte mais alta do templo. Então, na cidade santa, o ponto mais alto da cidade era aqui. Então, é por isso que Satanás coloca Jesus lá. Olha isso. Jesus se permite ser guiado pelo Espírito Santo para ir até o deserto, certo? Agora aqui, Satanás leva Jesus para outro lugar. Ou seja, Jesus permite ser levado fisicamente para este lugar. E aí, aqui fala muito pra gente sobre religião, né? O lugar, a cidade santa. Olha o abuso. Pula do lugar mais alto na cidade santa. Se Deus não resgatasse Jesus, que Jesus vai dizer aqui, que é provável que Deus não resgatasse, ele ia se espataquar lá embaixo, ou seja, Satanás ia conseguir se livrar do Messias e todo mundo ia achar que ele era um suicida na cidade santa, no lugar mais sagrado para os judeus. Percebe como o diabo não dá ponto sem nó? Pois é. Olha o que o diabo fala aqui, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos, de novo, está escrito. De novo ele está usando a palavra e de novo fora de contexto. Parece alguns pastores que a gente vê no Instagram, né? Que pegam um versículozinho solto, assim, distorce tudo. É exatamente o que o diabo faz. Aí a gente sabe filho de quem a pessoa que faz isso é, né? Está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Esse texto está falando sobre a proteção de Deus. Isso é fato, Deus vai fazer isso conosco. Deus nos guarda. Tenho certeza que se você caminha com Jesus há um tempo, você tem um testemunho de livramento para contar. O Senhor nos guarda, isso é verdadeiro. Aí olha o que Jesus responde. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o Senhor nos guarda, Ele nos guarda na nossa ignorância, na nossa inocência, quando tem uma armadilha preparada para nós. É disso que o texto que o diabo cita está falando. Aí ele pega esse texto e usa para desafiar Jesus. Ó, Deus falou que te guarda, então se joga daqui. E Jesus está respondendo, não, porque também diz que eu não vou tentar a Deus. Ou seja, um exemplo prático, tá? Você está fazendo o mesmo caminho que você faz todos os dias para ir para a escola, para ir para o seu trabalho. E ali tem alguém, né, uma emboscada ali para te assaltarem. Nesse caso, você está de inocente. O Senhor te guarda. Nesse exemplo, né? O Senhor vai lá te guardar, vai colocar os anjos ao redor. Agora, vamos supor que você tem duas opções. Você tá voltando à noite para casa, tem uma rua que é mais movimentada, mais iluminada, mais segura. É a rua que todo mundo usa. E tem uma rua mais escura, perigosa, mas que o trajeto é mais curto. Aí você, por livre e espontânea vontade, fala, não, eu vou pela rua mais perigosa, porque Deus me guarda. Ou seja, você está sendo imprudente. Existe um caminho mais seguro e existe o caminho mais perigoso. Se não foi o Espírito Santo que te mandou ir no caminho mais perigoso, você está sendo imprudente, você está tentando a Deus. Então você está
livrando Deus da obrigação dessa promessa aqui, que dá ordens ao teu respeito e tudo mais, porque você está saindo do direcionamento do Senhor, entendeu? É isso que o diabo está fazendo aqui. Ele está tentando convencer Jesus a se valer de um poder que Deus nos dá, de um cuidado que Deus nos dá, para abusar, para se mostrar. Ah, vou me mostrar aqui, ó, Deus me guarda, vou pular daqui de cima, entendeu? Então isso ensina pra gente, esse diálogo aqui, esses 2 versículos, que Deus nos guarda sim, mas que nós temos que ser prudentes. Ele nos guarda enquanto nós somos inocentes. Quando a gente faz de propósito, a proteção do Senhor se aparta da gente. Daqui, se Jesus pulasse, né, ou qualquer um de nós, certamente morreria. E ia morrer ainda como um suicida. Porque Deus não vai ficar correndo atrás do abusado, do orgulhoso. Versículo 8. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto. Olha isso aqui, gente. O diabo não desistiu nem com Jesus. Com Jesus ele tentou 3 vezes. Imagina com a gente. Levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Tudo, o mundo todo. E a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei. Ou seja, promessa de dinheiro. O que a gente vê tanto famoso aí fazendo pacto com o demônio? É para isso aqui, ó, para essa terceira tentação, para conquistar o mundo, fortuna, fama, poder, se prostrando, me adorar. Então aqui o que ele quer? 2 coisas: que Jesus seja tentado na ganância e principalmente na idolatria. Se me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O Matthew Henry fala aqui no texto, né? Eu vou comentar com vocês, mas no comentário bíblico dele ele fala sobre isso aqui, ó, sobre a prontidão e a rapidez com que Jesus repreende Satanás, e que é assim que a gente tem que repreender quando é tentado. Se a gente demora muito, a gente cai. Né? Que a gente tem que ser ligeiro. Percebeu que é o diabo que está te tentando, repreende ele rapidamente. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo o deixou, depois de 3 tentativas. Quando ele disse: vai-te, Satanás, Satanás foi embora. E chegaram os anjos e o serviram. Quando a gente passa pela prova, Deus tem uma mesa preparada para nós. Glória a Deus! Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Eu estou com a versão Almeida corrigida. Vocês sempre me perguntam. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar um link de onde você encontra todo o material que eu uso no vídeo para compra. Então, a Bíblia, os livros que eu cito, os materiais de apoio, tudo tá lá, tá? Para vocês, quem quiser comprar. E eu vou fazer a minha anotação aqui hoje baseada no que eu li no livro do Matthew Henry. Se você é novo por aqui, o livro do Matthew Henry é esse aqui. Eu sempre indico ele, é o comentário bíblico. Ele é vendido assim, em livros separados pelos livros bíblicos. Tem todo o Novo Testamento. Usei muito no livro de João, agora estou usando de Mateus. E ajuda muito a ter uma compreensão da Bíblia. Também vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar na descrição e vou deixar o primeiro comentário fixado também, porque facilita. Então, baseado no que eu li aqui, no comentário dele, eu vou organizar aqui a tentação de Jesus em 3, né? Foram 3 tentações. E aí o Matthew Henry fala sobre as 3 tentações. Olha que interessante, o Matthew Henry dividiu assim as 3 tentações. A primeira, que é a do pão, né? Jesus estava com fome e o diabo tenta ele a transformar pedras em pão. Ele atua no desespero, na provisão. Então, o que ele fala aqui no comentário dele, que eu achei muito interessante, é que nunca nós estamos tão vulneráveis a pecar contra Deus ou a duvidar do que Deus vai fazer por nós, como quando nós estamos desesperados, precisando de socorro, né? Na saúde, na provisão,
Então, quando a gente está sem dinheiro, endividado, com aquela conta para pagar, que você não sabe como vai fazer, nesse momento nós ficamos vulneráveis a duvidar de que Deus vai nos socorrer. E aí é isso aqui que o diabo está usando contra Jesus. Tipo, ó, você tá aí passando fome, Deus não vai te ajudar, transforma a pedra em pão, resolve você mesmo do seu jeito. É aqui que o diabo está tentando Jesus. E, gente, quantas vezes a gente não é tentado ou não cai em tentação de querer resolver do nosso jeito, né? De querer fazer como a gente acha que tem que ser feito porque a gente acha que Deus está demorando. A segunda tentação aqui é a presunção. É interessante a gente observar para onde o diabo leva Jesus. Para a cidade santa, para a cidade sagrada. Matthew Henry fala que a gente pode fazer uma alusão aqui, inclusive na vida religiosa, né? Na liderança ministerial, ou enfim, no orgulho. Ó, sou crente, posso tudo. E aí você fica presunçoso. Posso pular daqui que Deus vai me guardar. Será mesmo? A gente começa a achar que porque a gente é filho de Deus, a gente pode fazer o que a gente bem entende. E o diabo sabe disso, então ele tenta Jesus aqui. Veja como a estratégia do diabo não muda, né? Foi assim com Jesus, é assim com a gente até hoje. E a terceira é a ganância. Como eu disse, quantas pessoas a gente vê, né, que se convertem e contam que faziam pactos de sangue, que serviam ao diabo para ter dinheiro e poder. Mas aí o que o diabo pede em troca é a idolatria. Então aí são dois pecados, né? São dois ídolos, Mamon, o dinheiro, e o próprio Satanás, para que ele te garanta esse dinheiro. Que no dia de hoje você e eu estejamos atentos às armadilhas do diabo, porque elas vêm todos os dias nós somos tentados. A Bíblia diz o quê? Que ele fica ao nosso derredor como um leão que nos quer tragar. Então, eu sempre falo isso, eu vou repetir milhões de vezes. O diabo não brinca de ser diabo. Se com Jesus ele tentou 3 vezes e depois continuou tentando, né? Foi indo pelas beiradas até conseguir alcançar Judas. Ele não vai desistir de tentar destruir a gente através da tentação e do pecado. Então que a gente esteja vigilante, desperto e principalmente conhecendo as escrituras no contexto. Eu sempre falo para vocês estudarem os livros inteiros. Por quê? Porque quando a pessoa pega um versículo solto, que é o que o diabo fez aqui com Jesus, ela pode distorcer para vários caminhos. Aí fala, tá escrito, mas não é nesse contexto, tá escrito para um outro contexto. Então, vou até deixar a dica, se você caiu nesse vídeo aqui a primeira vez que você tá vendo, você não me acompanha aqui no canal, eu gravo os vídeos sempre por livros completos. Então, agora eu tô aqui em Mateus, eu estou gravando todo o livro de Mateus. Então, eu vou deixar uma sugestão, vá lá no canal, na aba Playlists, clica nessa aba e lá você vai encontrar todos os livros que tem o estudo completo, tá? Nesse caso aqui a gente está em Mateus, então eu vou sugerir que você vá em Mateus, mas se tiver outro livro que você queira estudar, não tem problema. Clica na playlist e comece o estudo do livro desde o primeiro capítulo, capítulo 1 até o último, para você estudar sempre dentro do contexto. É assim que a gente estuda a Bíblia e é assim que a gente se prepara e está pronto para resistir às armadilhas do diabo. Que Deus te guarde e te abençoe.